Oi, gente linda, voltei! Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveite e já se inscreve no canal, deixa o like. E se você já é inscrito aqui, já faz parte dessa família, seja bem-vindo de novo. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência em relação à minha faculdade e contar pra vocês o que Deus fez na minha vida, como Ele sempre cuidou de mim, pra que você não desanime, pra que você não desista se você tá vivendo o processo. Como diz o título desse vídeo, é tudo parte de um grande processo e foi parte de um grande processo tudo que eu vivi. Eu nunca imaginei que eu teria muitas pessoas me assistindo, eu nunca imaginei que eu poderia contar essa experiência pra tantas pessoas, mas hoje estou eu aqui contando isso pra você e com certeza existe um propósito pra você estar ouvindo o que eu vou contar hoje. Então, eu queria começar te dizendo que não desista, não pare de crer, porque Deus ele cuida de você, Ele cuida dos seus planos, mas você precisa confiar. Voltando lá pra 2014, eu tava numa indecisão sobre qual a faculdade eu deveria escolher. Eu via que todos os meus amigos tinham um direcionamento e eu, por me identificar com muita coisa e por fazer bem muita coisa, eu ficava pensando assim, cara, o que é que eu vou escolher se eu me dou bem com tantas profissões? Eu acho muitas profissões legais, psicologia é legal, não sei o que é legal, jornalismo é legal. Então, o que é que eu vou fazer? Qual é a faculdade que eu vou fazer? Qual é a que eu vou passar a minha vida toda fazendo? E na minha cabeça, eu ficava planejando isso. Eu comecei a orar e eu comecei a dizer pra Deus, Deus me ajuda, me guia na escolha da minha profissão, porque eu não quero errar. Eu não quero ser a pessoa que começa a faculdade e aí no meio do caminho fala, cara, não, aí tenta outra, não. Eu não quero ser essa pessoa que não se identifica com nada, eu quero me identificar com alguma coisa. E eu orava muito a Deus pedindo pra Ele me dar um direcionamento em relação a isso. Orava e também pesquisava sobre as profissões. Então eu comecei a pesquisar, eu pesquisei jornalismo era a minha segunda opção. Eu pesquisei pediatria, mas porque eu me identificava muito com criança. Então eu pensei pedagogia ou pediatria, que as duas elas trabalham diretamente com crianças. E fiquei nessa angústia, nessa coisa, até que eu comecei a pesquisar a fundo sobre pedagogia. Eu disse, isso é o que eu quero fazer pra minha vida, porque pedagogia ela junta muita coisa e muitas habilidades que eu tenho, tipo habilidades com coisas manuais, a questão de falar em público, eu gosto muito de falar em público, me colocar, porque pedagogia também vai pra essa área de palestras, essa área empresarial, então são coisas que eu me identifico, a questão da criatividade e a questão das crianças também. Pedagogia, se você não sabe, ela é uma profissão que você pode trabalhar da educação infantil até o 5º ano, mas se você fizer outro tipo de especialização, você pode trabalhar com pessoas com jovens mais velhos e tal. Mas eu não queria, eu gostava mesmo de criança até o 5º ano, e olhe lá, porque eu gostava até o 1º ano. Mas aí eu decidi, né, o Senhor me direcionou e eu decidi, pedagogia, eu me identifico, tem tudo a ver comigo. E o segundo passo era pensar sobre a faculdade, porque eu não queria estudar na universidade pública daqui. Ela era longe da minha casa, ela era período integral, então eu ia querer estagiar, eu ia querer trabalhar. Então assim, ia ser muita coisa pra eu organizar o meu dia. Eu acho que eu não ia querer pegar ônibus, metrô, aquele negócio todo pra poder chegar na faculdade. Então eu decidi, não, eu não quero universidade pública, eu quero fazer na particular. Mas na particular existia um porém. Os meus pais, eles não tinham a condição de pagar uma mensalidade de uma faculdade pra mim. E eu não trabalhava também. Então tinha duas coisas que me impediam aí de realizar esse ponto importante, né? Só que eu pensei, não, eu faço o Enem, eu consigo desconto, eu faço alguma coisa. E fiz o Enem, aquele negócio todo, e decidi qual era a faculdade que eu queria fazer, que eu me formei na Faculdade Frasneto do Recife, que é a Fafiri, fica no centro de Recife, ali na Boa Vista, na Conta da Boa Vista. E aí eu disse, eu preciso aí buscar uma estratégia, eu preciso saber como eu vou fazer, eu preciso saber como é que vai ser. E fui pra faculdade, eu procurei saber como era, a mensalidade, aquele negócio todo.
E aquela coisa no meu coração, aquela expectativa, aquela coisa. Lembro que eu mostrei tudo pra minha mãe, expliquei tudo pra minha mãe, e minha mãe foi muito sincera. Ela falou que não tinha como pagar aquela mensalidade, mas que ela ia se esforçar e ia tentar fazer o possível. E na época, meu irmão, ele ainda morava com a minha mãe, ele não era casado. Ele falou assim, não, você se inscreve e que eu fico pagando as mensalidades pra você até você conseguir um estágio. Então, eu falei, cara, ai, que massa, era 400 e pouco a mensalidade. 437, se eu não me engano, porque minha memória é realmente muito boa. E eu comecei a ir atrás das coisas, da papelada, aquele negócio todo. Eu ainda era de menor, eu tinha 17 anos. Por quê? Porque eu terminei o ensino médio no final de 2014 com 17 anos. Em janeiro eu já fui atrás da faculdade e ainda tinha 17. Eu fazia 18 em abril. Então eu coloquei tudo no nome do meu pai, aquele negócio todo. E depois, quando eu fiquei de maior, eu mudei tudo pro meu nome, né? Coloquei a responsabilidade sobre mim, pra o meu pai não ter essa responsabilidade nas costas dele. E aí comecei a fazer a faculdade de pedagogia. Eu lembro, minha gente, que existia um contratempo aí. Por quê? Meu irmão, ele pagou a minha matrícula e ele pagou a primeira parcela, se eu não me engano, a primeira e a segunda, se eu não me engano. Não, acho que foi, da minha mensalidade. Ou eu acho que foi mais até, eu acredito que foi até uns 5 meses, 4 meses. Só que meu irmão, ele começou a se organizar pra casar, então, começou a namorar, então ele começou, e a gente não se dava muito bem, tem esse porém também. Mas isso não é assunto pra esse vídeo, é pra outro vídeo. E aí começou essa coisa dele dizer, você precisa arrumar um estágio, porque eu não vou mais conseguir estar pagando as mensalidades. Aos poucos a mensalidade vai aumentar. E por outro lado, eu era ainda primeiro período. Então, primeiro período é muito difícil de você conseguir estágio. Por quê? Quando a gente tem primeiro período, geralmente a gente tem aqui o CIE, que é uma coisa de estágios, né? O CIE, ele só pega a partir do terceiro, geralmente, algumas escolas, a partir do segundo. Porque o primeiro é algo muito básico, é a introdução à pedagogia, coisas muito básicas. A gente ainda não viu o conteúdo mesmo para as escolas aceitarem a gente como estagiária. Mas eu lembro que eu fiquei muito angustiada, eu comecei a pedir a Deus, Deus me ajuda, a ansiedade batendo na porta. E aí, uma das meninas da minha turma, eu tava conversando com ela, falando sobre isso, e ela disse, vê com fulana, eu acho que a escola dela tá precisando de uma estagiária, mas é pra ficar com um menino especial, com um menino autista, e ver se tu quer. Então eu disse, não, eu quero. Eu sempre quis ter a experiência de trabalhar com autistas e tal, então eu quero muito, muito mesmo. E por Deus mesmo estendeu a mão ali e eu consegui um estágio no segundo período. Então eu ainda passei o primeiro período, né, meu irmão pagando, minha mãe pagando, e no segundo período eu consegui um estágio. Aquilo pra mim foi um alívio, assim, sabe? Era como se eu falasse, cara, eu não dependo mais de ninguém precisa pagar minha faculdade, eu não preciso aperrear ninguém. Eu vou ter o dinheirinho pra pagar a minha faculdade. Gente, eu recebia 600 reais nessa faculdade. Eu recebia 600 reais. Era o valor da faculdade mais a minha passagem pra ir pra faculdade, entendeu? A minha passagem ali no mês eu gastava mais ou menos, acho que 150, 200 reais, não lembro. Então era justamente o mesmo valor. Era 400 e pouco mais 100 e pouco da passagem. Era o meu dinheiro do estágio. Eu não tinha dinheiro pra nada mais, era só isso. A passagem e a minha faculdade. Mas eu tava feliz porque eu falava, Deus, eu não tinha nada. E agora eu tenho o dinheiro da minha faculdade. Então eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que ser grata a ti, só isso. E comecei nesse estágio. E eu lembro, minha gente, que à medida que o tempo foi passando, eu comecei a não me identificar com onde eu estava, o que eu estava fazendo, porque a criança que eu trabalhava, ela começou a ficar um pouco agressiva e tudo mais, e ele era grande, e eu sou muito magrinha, eu sou muito fraquinha, então tinha alguns momentos que eu não conseguia lidar com ele, e aí ficava nessa angústia, nessa coisa. Eu falei, Deus, não dá mais pra mim, eu não consigo, me ajuda. E sempre entregando tudo nas mãos de Deus. E aí, o que foi que aconteceu? Eu pedi pra sair dessa escola. Eu acho que eu passei 7 meses nessa escola e eu pedi pra sair de lá.
E aí, pedi pra sair. Quando eu pedi pra sair, eu comecei a pensar, poxa, tem a escola que eu trabalhava, será que lá tem estagiária? Eu lembro, minha gente, que eu nem sabia que nessa escola tinha estagiária. E uma amiga da minha faculdade, eu moro no bairro dessa escola, onde eu estudei, onde eu estagiei. Mas essa minha amiga não morava, ela morava em outro bairro, mas ela disse, naquela escola que é lá perto da tua casa, que é uma escola muito grande aqui, de referência, e ela tem em todo o Brasil, lá eles aceitam estagiária, porque tu não vai lá. Eu disse, aceita estagiária, eu nunca vi estagiária, eu sempre estudei lá, nunca vi. Mas fui lá procurar saber com a vice-diretora, e a vice-diretora falou, olha, a gente aceita estagiária, mas no momento a gente não tem vaga, a gente acabou de preencher as vagas essa semana, então é complicado isso aqui. Eu lembro que eu saí daquele dia da sala com os olhinhos cheios de lágrimas, porque eu tava realmente muito confiante de que, assim, era pra ser. Eu lembro que eu saí da escola anterior em setembro. Eu acho que foi em dezembro ou foi em novembro que eu fui lá. Foi em novembro. Eu fui lá conversar com ela e tudo mais. E aí ela disse que preencheu as vagas e tal. Tudo bem, não tem problema. Fiquei lá, né, pensando e tal. Deus, é assim mesmo, é tudo parte de um processo. E fui pra casa. Passaram-se algum tempo, acho que umas 2 semanas. A vice-diretora falou comigo pelo Facebook. Agora para pra pensar, qual é a vice-diretora da escola que vai falar contigo no Facebook, perguntando, e aí, você ainda tá disposta a preencher aquela vaga que tava em aberto? E eu falei, cara, tem como ser a mão de Deus mais do que a mão de Deus nisso? Assim, tem como não ser a mão de Deus nisso? Não tem, né? Aí eu falei que eu estava sim disposta, com certeza. Fui lá, fiz uma prova, aí fui no outro mês, eu fui em dezembro, fiz uma prova, tudo direitinho e fiquei aguardando. Mas, minha gente, esse processo de aguardar é um processo difícil, porque a gente fica com aquela coisa no nosso coração, aquela angústia, aquela coisa. Mas eu fiquei aguardando. E eu lembro que eu acho que foi em fevereiro, eles me deram a resposta. Eles deram a resposta pra mim, disseram, você vai começar dia 15 de fevereiro, se eu não me engano, ou foi 15 de março. Eu sei que foi depois do carnaval, nesse ano, eu comecei na escola. Então, assim, eu lembro que eu passei o acampamento da igreja tão feliz, falando, cara, eu não acredito que eu vou trabalhar na escola. Essa escola pra mim era a referência da minha vida, era aquela escola que eu amo. Até hoje eu amo entrar lá, eu amo ver meus professores, sabe? E aí eu peguei, fiquei nessa alegria, nessa coisa, e agradeci muito a Deus. Entrei nessa escola, passei os 2 melhores anos da minha vida trabalhando lá. Eu fui estagiária da educação infantil. E, gente, foi o período onde, assim, eu acredito que eu mais aprendi sobre a minha profissão. Foi o período onde eu mais construí habilidades. Foi o período onde eu treinei essas habilidades. Foi o período onde eu aprendi muita coisa. Passei 2 anos lá, ou seja, eu passei praticamente 7 meses em uma, 2 anos na outra. E aí chegou aquele finalzinho de contrato, onde a gente sabe que não renova, porque 2 anos, 2 anos. E lá era muito assim, muito certo, muito, sabe? 2 anos, 2 anos, não renova. Então, no meu coração eu ficava pensando, poxa Deus, eu sei que pode ser impossível. É uma coisa que não ia acontecer, porque eu não tinha terminado a faculdade ainda faltava eu cursar 1 ano de faculdade. Aí eu ficava pensando, mas eles poderiam me contratar. Eu tinha muita fé, então eu acreditava, o senhor pode fazer eles me contratarem se o senhor quiser, sabe? Se o senhor não quiser, tudo bem, mas se o senhor quiser, o senhor pode fazer. E eu orava, minha gente, não dizendo pra Deus o que ele tinha que fazer, eu orava dizendo pra Deus, Deus, eu tô disposta a viver o que o senhor quiser pra minha vida. Sabe, se o senhor quiser que me contratem, eu tô feliz. Se o senhor não quiser, me dá outra oportunidade. Só não me deixa ficar sem trabalhar e conquistar minhas coisinhas e de pagar minha faculdade, porque eu ainda pagava a faculdade. Eu acho que faltando, 6 meses pra acabar meu contrato, eu acredito, começou a surgir uma coisa lá na faculdade, que sempre existiu e eu também não sabia, mas isso começou a chegar aos meus ouvidos, de uma bolsa que a faculdade disponibilizava para vários alunos
que não tinham condições de pagar. Então, assim, eles disponibilizavam para os alunos 100% de desconto não, né? 100% de bolsa ou 50% de bolsa. Então, digamos, se a sua faculdade fosse R$400, com 50% você só ia pagar 200. E isso era até terminar a faculdade. Você só ficava renovando, mas você conseguia. Eu lembro que quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, eu vou fazer isso. Porque lá em casa só morava eu, mãe e painho, meu irmão já tinha casado. Era só o dinheiro de painho pra a gente se alimentar e tudo mais. Painho era aposentado, painho já tinha sofrido um acidente. Se você não viu o vídeo do acidente do meu pai ele contando a experiência, eu vou deixar aqui no cardzinho, tá? E aí, pai já tinha sofrido um acidente, era aposentado, só era o dinheiro dele. Mãe não trabalhava e eu estagiava. Então, assim, nem minha carteira era assinada, meu dinheiro era... vale lembrar, deixa eu voltar só um pouquinho a história. Nesse primeiro estágio, eu ganhava R$600, como eu disse pra vocês. No segundo estágio, eu passei a ganhar mais de R$1.000 como estagiária. Tá? Foi mais de R$1.000. Eu comecei a ganhar, ou seja, dava pra eu pagar minha faculdade, que aí nessa época já eram uns 500 e pouco. Dava pra eu pagar minha passagem e dava pra sobrar dinheiro pra eu comprar minhas coisas, pagar meu cartão e fazer o que desse, sabe? Com a minha renda. Então, eu passei esse período da faculdade, essa coisa todinha que eu contei pra vocês. E chegou perto do final do meu contrato. Aí naqueles 6 meses a gente já fica, poxa, falta pouco tempo. Poxa, tá chegando no final. E começou esse burburinho na faculdade. E eu fui, eu disse, Deus, eu vou tentar. Peguei lá o documento, tinha que juntar um monte de documento, minha gente. Era isso aqui de documentos, porque você tinha que... Era todos os documentos do meu pai, todos os documentos da minha mãe, todos os meus documentos, comprova de residência, era um monte de coisa autenticada. Era muito documento. E eu falei, mãe, eu vou fazer isso. Fica orando, eu vou ficar orando, pai fica orando, todo mundo fica orando. E vai dar certo, em nome de Jesus. Eu lembro que manhã levantou o círculo da oração pra orar, a comissão pra orar. Eu ficava orando muito, pedindo a Deus. E a minha fé aí foi pequena, porque eu orava assim, Deus, se o Senhor me ajudar com 50, a gente podia conseguir 50, 75 ou 100%. Eu falei, Deus, pelo menos 50% já vai me ajudar muito. 75% também, Deus. Se o Senhor quiser dar 100% a alguém que precisa mais, pode dar. Mas me ajuda com 50%. Eu orava assim. E aí um dia eu fiz aquele negócio todo, fiquei orando, manhã ficou orando e a gente tendo fé. A minha fé mesmo pequena existiu naquele momento. E aí eu tava no shopping nesse dia e meu celular toca. Eu atendo o celular e eu, alô, oi, aqui é da Fafiri. Isso eu tava pronta já pra ir pra aula. Só que eu tinha dado uma passadinha no shopping antes porque fica do lado. E aí ela disse, olha, aqui é da Fafiri. E eu tô ligando referente a bolsa que você se inscreveu. Minha gente, eu lembro que naquele dia eu só conseguia... Eu queria pular dentro do shopping. Eu lembro que eu desliguei aquele telefone e eu liguei pra mãe na hora. Eu falei, mãe, eu consegui, mãe. Obrigada pelas orações. Eu sempre fui muito grata a Deus, assim, pelas orações da minha mãe, porque mãe sempre orou pela minha vida. Eu sabia que ela tava orando por mim. Eu passava às vezes não, quase todo dia, pra ir no banheiro e mãe tava ajoelhada lá na sala orando e eu falava, obrigada, Deus, porque minha mãe tá orando pela minha vida, sabe? Eu fiquei tão feliz, minha gente, tão feliz. Eu cheguei na faculdade, eu corri pra faculdade, não queria nem mais saber de shopping. Corri pra faculdade, assinei lá o papel e no outro mês já começou a vir a eu não pagar mais nada. Então, assim, o que é que eu tô querendo contar com isso? Eu tô querendo contar que Deus, ele nunca me desamparou nesse período da minha faculdade, sabe? No primeiro, meu irmão falou, você precisa encontrar um estágio porque eu não vou mais conseguir pagar. Deus me deu um estágio. Depois eu saí desse estágio, eu sabia como eu tava me sentindo, eu sabia tudo que tava acontecendo no meu coração. E ele não me desamparou, porque eu lembro que nesse período Deus usou meu avô pra me abençoar. Eu lembro que minha mãe e meu pai botavam no cartão, faziam o que pudessem pra me ajudar e pra estar ali do meu lado. Depois eu comecei nesse trabalho
quando estava perto de encerrar meu contrato, Deus veio e colocou nas minhas mãos uma bolsa de 100%. E aí eu vou explicar para vocês como foi esse processo da bolsa. Por quê? No ano seguinte, eu iria começar a me organizar para o meu casamento e eu não sabia. Então, isso tudo aconteceu em 2017, né? 2017 teve todo esse processo. Em 2018, que era o ano que meu contrato já ia ter acabado, eu ia começar a me organizar para o meu casamento. E aí, em 2017 ainda, terminou meu contrato, aquele negócio todo. Foi no final de 2017, na verdade foi no começo de 2018, mas como foi em fevereiro, aí nem conta, né? Muito bem. Aí terminou meu contrato, aquele negócio todo, eu fiquei muito triste, gente, eu fiquei muito triste. Nesse período de janeiro, de 2017 para 2018, que foi o término do contrato, eu fiquei muito mal, enfim. E aí, quando passou, eu lembro que tinha acabado o contrato, mas faltava um ano ainda de faculdade pra eu terminar. Que ia ser aquele ano do finalizando TCC, aquele negócio todo de últimas cadeiras. E aí, eu lembro que eu tava preocupada porque eu e Ninho, a gente falou assim, no final de 2017, 2018 é nosso ano, a gente vai noivar, vai começar a se organizar pelo nosso casamento e aquele negócio todo. Então aquela aflição ficou muito grande no meu coração de pensar, tá acabando um contrato que eu ganho muito bem, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou terminar a faculdade, e aí como é que vai ser, meu Deus do céu, aquele negócio todo. E em 2018, em março, ou seja, eu não fiquei nem 2 meses, nem um mês praticamente sem trabalhar, Deus abriu uma porta de emprego pra mim. Eu entrei nessa escola como estagiária e depois fui pra coordenação, auxiliar de coordenação. Eu trabalhava lá na coordenação dessa escola e com esse dinheiro eu fui juntando um dinheirinho, que foi o dinheiro nesse período que eu dei de entrada na minha casa de festa. Então assim, foi tudo parte de um grande processo, né? Depois disso, eu saí dessa escola também, que também foi um trabalhar de Deus. Entrei em outra escola, saí da outra escola e tô aqui hoje. Então, a minha vida foi... nessas escolas eu aprendi algumas coisas, eu errei muita coisa, eu fui evoluindo em muita coisa. Mas assim, o que eu queria contar pra você hoje é que tudo faz parte de um grande processo. A Ninha de lá, do comecinho da faculdade, ela nunca ia imaginar que meu irmão ia falar, não vou mais pagar a faculdade. Aí Deus abriu a porta. Aí quando eu saí dessa escola, eu nunca ia imaginar que eu ia trabalhar na escola que eu sonhava. Mas eu trabalhei. E eu não ia imaginar que Deus ia me dar uma bolsa de 100% na faculdade. O que é que eu tô tentando dizer com isso? Que a gente não sabe quais são os planos de Deus, sabe? Deus, ele vai... Às vezes uma coisa dá errado aqui. Quando eu imaginava que uma coisa deu errado, Deus vinha e me mostrava que Ele estava ali, cuidando de tudo. Sabe, minha gente, quando o meu contrato ele foi acabar naquela escola, eu fiquei muito mal. Eu fiquei, meu Deus, e agora? O que é que vai ser de mim? As preocupações começaram a vir na minha cabeça. E eu ficava, Deus, e agora? E agora? E Deus vinha e dizia, filha, por que você tá assim? Eu tô cuidando de tudo. Hoje eu olho pra trás e eu digo, Deus, eu deveria ter confiado mais. Hoje eu olho pra trás e eu digo, Deus, por que eu duvidei tanto? Por que eu chorei tanto? Se o Senhor sempre cuidou de tudo, o Senhor sempre estendeu a mão. Gente, todos esses períodos de sair, de entrar em escola, de passar um tempo sem trabalhar, Deus nunca me desamparou. Deus, ele sempre, eu sempre tive dinheiro para pagar meu cartão, eu não sei como, mas Deus, ele abria a porta, Deus, ele me abençoava de um jeito, de outro. Então eu fico pensando, cara, quantas vezes a gente hoje, algo dá errado, algo demora a acontecer e a gente pensa, por que não tá acontecendo? Mas tudo isso faz parte de um processo. Nós não podemos ver o depois, a gente não pode prever o que vem, mas Deus, ele tudo faz, ele tudo contempla. Na palavra de Deus diz que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, que a gente não deve estar ansioso para o dia da manhã, porque Ele cuida do amanhã. E é isso que eu quero te dizer hoje. Por que a sua alma está aflita? Por que você está ansioso para o dia de amanhã? Deus, ele contempla tudo e Ele está contemplando tudo isso que você está passando.
eu fico imaginando, poxa, eu poderia não ter conseguido a bolsa na faculdade, eu poderia ter trancado a minha faculdade, mas olha como o plano de Deus, ele é perfeito, ele é bom e ele é agradável para as nossas vidas. Aí você pode estar pensando, Ninha, mas dá tudo errado, tudo dá errado, eu começo aqui e agora dá errado, e dá errado, e dá errado. Tudo faz parte de um grande processo. Um dia você vai entender o porquê que deu errado. Um dia você vai entender o porquê não aconteceu como você planejou. Eu costumo dizer que eu vejo a nossa vida como algo assim. A gente tá vivendo aqui, é como se fosse um filme. Só que Deus é que tem um roteiro. E Ele é quem tem também o desfecho do filme. E aí, a gente tá vivendo aqui nossa vida. E a gente, como aquela pessoa do filme, protagonista do filme, a gente fica pensando, ai, deu tudo errado. Mas se a gente que tá aqui com o controle, que no caso é Deus que tá com o controle, Ele passar um pouquinho mais pra frente, a gente vai ver o que é que vai acontecer lá na frente. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas quando a gente pula um filme, a gente já vê o que vai acontecer no final. Já vê se aquele casal vai ficar junto, a gente já vê o que vai acontecer com aquela menina que tava triste agora, mas tá alegre. E é assim também nas nossas vidas. Se a gente tivesse o poder de pular, a gente ia ver o quanto Deus, Ele pode fazer através das nossas vidas se a gente confiar. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Uma das coisas que nunca aconteceu, que eu sempre tentei buscar na minha vida, mesmo em todos esses períodos, mesmo com minha ansiedade, mesmo com o meu jeito, mesmo com muita distância de Deus, porque eu vivi e vivo ainda muitos picos de espirituais, mas eu sempre confiei em Deus. Eu sempre, quando algo estava dando errado na minha vida e a ansiedade vinha no meu coração e aquela coisa, aquela angústia, eu dizia, eu sei que vai dar certo. Talvez não dê certo como eu penso que vai dar certo, mas vai dar certo como tem que dar, vai dar certo como Deus planeja que dê, vai dar certo como tem que ser. A gente não tem que dizer assim, Deus, olha, o Senhor tem que fazer da minha vida assim, 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 porque Ele sabe, é Ele quem cuida, é Ele quem faz, é Ele quem governa. E a confiança, minha gente, em tudo isso que eu vivi, eu acho que foi o primordial. Eu dizia, Deus, eu sei que o Senhor tá no controle. E eu ia. Sabe? Nem que eu mudasse a minha faculdade pra aquela opção que a gente paga depois de um tempo, fiéis. Nem que eu fizesse outras coisas, mas eu sabia que Deus, Ele tava no controle. Hoje, eu tô tendo a oportunidade de contar pra você essa história, porque lá atrás eu vivi, eu confiei, eu passei pelo processo. Então, tudo faz parte de um grande processo. Hoje você não entende, hoje você não sabe por que está acontecendo, hoje você não sabe por que Deus permitiu, hoje você nem entende por que está dando errado. Mas tudo faz parte de um processo. O segredo é a gente confiar e a gente entender que Deus, Ele orquestra tudo. Deus, Ele sabe de tudo e Deus, Ele tá ali no controle de tudo. Quando você quer tomar a rédea da coisa e resolver do seu jeito, aí Deus, Ele se afasta e diz, então pode resolver. Mas quando você confia nele, você coloca sobre ele as suas preocupações, os seus anseios, os seus medos, ele diz, me dá aqui a mão, vem no meu lado, mas eu que vou resolver, sou eu que vou lá, sou eu que vou cuidar e sou eu que vou tomar a frente de tudo. E é assim que eu enxergo a minha vida até hoje. Hoje eu tenho outros sonhos, hoje eu tenho outros planos de vida, mas eu sei que quando eu olho pra trás eu lembro, Deus, o Senhor cuidou tanto de mim, por que não ia cuidar agora? Eu creio. Logo hoje que eu coloco mais ainda a minha vida nas tuas mãos, eu sei que o Senhor está cuidando. Eu tenho sonhos, tenho planos, tenho projetos que ainda não aconteceram e eu digo, Deus, eu sei que tudo faz parte do teu plano. Eu também me frustro, eu também fico ansiosa, eu também fico mal e eu também choro. Mas ao mesmo tempo eu confio, eu digo, Deus, o Senhor cuida da minha história. Coloca sobre Ele toda a tua ansiedade, todos os teus medos. Coloca sobre Ele tudo o que você quer fazer para a tua vida. Deus, olha, eu tenho isso aqui, eu queria fazer isso, isso e isso. Mas se for da tua vontade, realiza. Se não for, tira do meu coração. E Ele vai lá e faz conforme Ele quer. Amém?
Ai, gente, é muito lindo falar sobre Deus, é muito lindo falar o que Deus faz, é muito lindo falar como Deus cuida de nós. Mesmo a gente sendo imperfeitos, eu não tinha nada mais de especial do que qualquer outra pessoa. Eu não tinha nada mais de especial e nem tenho mais do que você. Deus, ele faz porque ele quer, porque ele gosta de abençoar, porque ele é misericordioso e a sua graça é sobre as nossas vidas. Então eu só queria te dizer para você não desistir, porque tudo faz parte de um grande processo. Envie esse vídeo para alguém que precisa. E eu espero que esse vídeo e essas palavras tenham tocado o teu coração, em nome de Jesus. Que vocês possam saber que Deus, ele está no controle de tudo, amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.